Abramos as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Diz a palavra de Deus: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Oremos. Ó Pai Santo, na Tua presença nos encontramos, Senhor. Já confessamos arrependidos os nossos pecados, portanto, entramos na Tua presença, Pai. E na Tua presença nós queremos pedir misericórdia para com todos nós, para os irmãos que vão ouvir a Tua mensagem, que possam ser iluminados pelo Espírito Santo e entendê-la. E o Teu servo que vai trazer a Tua mensagem, tem misericórdia dele, unge-o para que ele traga de fato e de verdade a Tua mensagem, hoje e sempre. Amém. Os dois mais importantes fatos, acontecimentos da história da humanidade. Sobre o primeiro fato, nós falamos domingo, que foi a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E convinha que ele morresse. Hoje nós vamos falar sobre o outro fato, o outro acontecimento, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Na pregação dos apóstolos, continuadores da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz e a ressurreição eram os principais temas. Eram temas constantes em todas as mensagens. E um fato completa o outro. Sem a ressurreição, a cruz não tem nenhum sentido. A morte de Cristo não tem nenhum sentido. Separada da ressurreição, a cruz foi uma tragédia, uma grande derrota. Se os ossos de Cristo ainda estivessem naquele túmulo, o mundo estaria em trevas total. E nós não tínhamos boas novas para pregar. Billy Graham disse o seguinte: o Novo Testamento torna-se um mito. O cristianismo torna-se uma fábula. E milhões de pessoas vivas e mortas estão sendo vítimas de uma grande mistificação. Mas graças a Deus, pela sua misericórdia, esses
dois mais importantes acontecimentos da história da humanidade são verdadeiros, são reais. Cristo ressuscitou e por isso nós podemos ter esperança em todas as coisas que a palavra de Deus promete. E a primeira promessa é que nós vivemos, estamos vivos e vamos viver outra vez. A morte continua sendo a grande interrogação da maioria da raça humana. Mas a grande interrogação não é a morte propriamente dita, mas é o que é que vem depois da morte. A morte, ela tem, é como se ela contivesse em si mesma a chave que determina todo o sentido da vida humana. Se não há nada mais para além da morte, então o que nós estamos fazendo aqui? Na igreja? Adorando um Deus que não existe. A ressurreição de Cristo é a grande resposta. É a grande razão. É a grande motivação. É a surpreendente resposta que há, sim, esperança além da morte. Quando Cristo ressuscita, ele mostra isso claramente. Ao voltar de entre os mortos, Cristo demonstra não só que há algo além da morte, como também ele tem a morte sob o seu controle. Ele controla a morte. E nós temos Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, garantindo isso em João 11, 25 e 26. Temos aqui a garantia do próprio Cristo, de que nele nós viveremos eternamente. Muitas vezes, meus irmãos, até mesmo os de dentro da igreja, levam uma vida que as suas próprias ações, as suas próprias palavras, os seus próprios atos, os seus próprios relacionamentos demonstram que para elas a Bíblia não é a verdade absoluta, porque elas vivem o tempo todo contraditando a Bíblia com os seus atos, com as suas ações, com o seu comportamento, com o seu procedimento. O que foi que Cristo disse lá em João 11, 25 e 26? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele pergunta: vocês creem nisto? Ainda no capítulo 14, versículo 19, ele continua. Do Evangelho de João. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis,
porque eu vivo e vós também vivereis. Todo o ensino, toda a esperança pregada pelos apóstolos se fundamentam na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, nos versículos anteriores a esse que nós lemos, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 13 a 17. Ele diz: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Versículos 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Versículo 54. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Hoje de manhã, a mensagem foi: Jesus Cristo é a nossa justiça. Lá na queda do homem, foi prometido isso que aconteceu depois com Cristo, o filho da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Portanto, nós vivemos e viveremos outra vez. Em segundo lugar, aqueles que foram escolhidos por Deus e que de fato não vivem a vida apenas fazendo pose de crente, mas que vivem a vida ao estilo do crente, não à moda do mundo, mas à moda do crente, que tem uma experiência edificante da presença de Cristo em sua vida. Esta é a segunda bênção que nós recebemos, ter a experiência edificante da presença de Cristo conosco. Portanto, meus irmãos, não ter essa experiência, não ter comunhão com este Deus vivo, é viver uma vida de medo, é viver uma vida de tristeza, é viver uma vida de pavor, é viver uma vida de desânimo. Em resumo, é viver uma vida sem o menor sentido. Uma das maiores bênçãos da ressurreição de Cristo é que ela,
A ressurreição de Cristo consiste em podermos desfrutar de sua bendita presença conosco. Seja em que circunstância nós nos encontremos, em qualquer situação. Nós que somos filhos de Deus, irmãos de Cristo, temos sempre a sua presença conosco. O salmista, ele relata uma expressão bem profunda. E essa semana minha esposa estava relatando um momento que ela pensou que estava morrendo, passando desta vida para outra vida. Ela se segurou exatamente neste versículo. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque teu bordão, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isto é a prova que na hora da angústia, na hora da maior angústia da nossa vida, quando de fato nós temos a palavra de Deus escondida no nosso coração, nós somos consolados. Somos consolados porque nós adoramos um Deus vivo, presente. Inclusive, alguém que está aqui pode não estar sentindo a presença dele, mas ele está aqui. Porque ele não falta com as suas promessas. Nós temos um Deus vivo e presente a quem, quando nós precisamos, quanto mais nós necessitamos, seja em qualquer situação, Ele é o nosso auxílio. Ele é o nosso socorro. Então, é muito importante, meus irmãos, viver a vida cristã como ela é. Não tem nenhum sentido viver a vida cristã falsamente, sem ser ancorado nos ensinamentos da palavra de Deus como eles são. Se nós não acreditamos na palavra de Deus como verdade absoluta, nós vamos ser derrotados. Como tem sido derrotado ao longo da história todos os liberais. Todos os liberais que eu conheci tiveram vidas terríveis a partir do lar, a partir da família. Porque aquilo que era mais importante, que era a mensagem do Evangelho para a família, eles deturparam. Com a sua incredulidade, não acreditando na inerrância da Bíblia. Isto é, acreditando que a Bíblia tinha erro. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Ela não tem erro. E eu repito, se você não acredita na palavra de Deus, na Bíblia como a palavra de Deus, você é muito infeliz. Você faz de conta que é crente e está perdendo o seu tempo. A Bíblia nos ensina que nós temos um Deus vivo,
que além de nos e presente, que além de nos consolar no dia da angústia, além de ser nosso auxílio quando nós necessitamos, ele é vivo e presente. Portanto, nós podemos nos relacionar com ele. É um Deus com quem eu e você, todos nós, podemos nos relacionar. Agora, esse Deus da Bíblia é um Deus vivo, é um Deus presente, que nos protege e nos guia e abençoa aqueles que seguem a sua orientação. Abençoa aqueles que não querem apenas a sua proteção, mas também seguem os seus ensinamentos, são verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. A presença desse Deus, vivo e verdadeiro, é real. Ela é real. O nosso Deus não é um Deus morto, é um Deus vivo que ressuscitou. E por isso, nós, de acordo com a palavra de Deus, nunca devemos nos desanimar. Nunca devemos nos desesperançar. Por quê? Este Deus nunca nos entrega a nossa própria sorte. Veja o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Alguns irmãos podem... O apóstolo Paulo, sim, eu concordo com Calvino. Quem escreveu a carta aos Hebreus foi o apóstolo Paulo. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei. Nunca, nunca, jamais te abandonarei. Então, porque Cristo ressuscitou, nós temos um Deus vivo. Temos a experiência edificante de sua presença a cada hora, a cada minuto, a cada segundo conosco. Em terceiro lugar, e nós temos a certeza, temos a Bíblia como a palavra de Deus, inerrante, sem erro. Nós vivemos e viveremos outra vez. Nós temos a experiência edificante da presença de Cristo conosco. E nós também temos a certeza e a esperança de que Cristo vai voltar. Vivemos nessa certeza de que Cristo vai voltar. Por que nós temos essa certeza? Porque nós temos certeza que Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, Ele vai voltar para buscar a sua noiva, a igreja. O profeta Ezequiel fala de Jerusalém como a cidade restaurada. Fala de um templo que deve ser reconstruído e uma terra que deve ser recuperada e tornar-se cheia de prosperidade. O profeta Daniel escreveu
que teve visões de Jesus. E a visão que o profeta Daniel teve de Jesus foi ele vindo como juiz e rei da terra. Abacuque fala de um rei, da visão de um rei que vem medindo um novo reino com a vara de medir. E todas as montanhas se curvando diante dele. Sofonias recebe do Espírito Santo um cântico em que diz que ele ensinará ao povo de Deus. E Sofonias descreve a destruição do falso Cristo. Ageu fala do abalo que sofrerão todas as coisas. Permanecendo firmes só as coisas de Deus. E Mateus fala de um Cristo voltando como noivo para receber a sua noiva. Marcos registra a parábola em que ele é um pai de família que faz uma longa viagem e confiando certas tarefas aos seus servos até a sua volta. Jesus Cristo nos confia tarefas. Ele confiou tarefa aos seus discípulos e nós somos discípulos dele. Em Lucas, Jesus é um nobre indo a um país distante para fazer certos negócios e deixando bens nas mãos dos seus servos, para que com eles negociem até que ele volte. Em João, é o próprio Cristo que diz: vou preparar-vos lugar, voltarei e levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós. Em 1 Coríntios, Paulo fala da vinda do Senhor para despertar e levantar os mortos. Em 1 Tessalonicenses, Paulo nos fala, nos admoesta, nos exorta para que fiquemos atentos, fiquemos vigilantes, fiquemos esperando o Filho de Deus vindo do céu. E o Apocalipse? O Apocalipse é uma revelação. É um livro inteiro dedicado a revelar a segunda vinda de Cristo. E lembra as palavras dele lá em João: venho sem demora. Então, meus irmãos, você ainda é um daqueles que não está aguardando a vinda de Cristo para qualquer hora? Você está fazendo parte do grupo das virgens prudentes ou das virgens loucas, que estão gastando todo o azeite e na hora que o noivo chegar não tem mais? Você aguarda a volta de Cristo
para mim, a grande verdade é que a mais gloriosa mensagem no mundo inteiro é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há mensagem mais gloriosa. Não há mensagem que nós devemos levar ao mundo mais importante do que esta mensagem. Não adianta comemorar efusivamente a Páscoa. Não adianta comemorar todas as datas do calendário cristão se não somos testemunhas vivas o tempo todo desta verdade. A verdade que nós acreditamos na volta de Cristo. Pois é, meus irmãos. Hoje, o que nós concluímos de tudo isso? Hoje, 12 de junho de 2022, ontem, e cada dia da nossa vida, nós devemos rememorar, relembrar e comemorar esses extraordinários, os dois mais importantes acontecimentos da história da humanidade. Jesus Cristo morreu, mas ele ressuscitou. E há uma terceira verdade, que é a verdade mais animadora, mais retumbante dos dias de hoje e de amanhã, é que ele voltará. Ele está vivo. Ele é o Senhor. Portanto, nós devemos proclamar essas verdades em grande e em alta voz. Verdade revelada no livro do Apocalipse. Digno é o Cordeiro, que foi morto. Ele é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos.